Assim está escrito, meus irmãos: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre essa segunda estrofe do Salmo 119. Os irmãos devem lembrar que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Tá? O primeiro livro nós podemos encontrar do Salmo 1 até o Salmo 41. O segundo livro vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O terceiro, Salmo 73 até o Salmo 89. E 90 até o Salmo 106 é o livro 4. E o último livro, se encontra aqui no texto que nós estamos lendo, é do Salmo 107 ao Salmo 150. O livro do Salmo é um livro muito bem organizado, tá, meus irmãos? Nós não sabemos exatamente quem organizou dessa forma, essa divisão, não sabemos exatamente o porquê, tá? Voltando ao Salmo 119, vocês devem saber também que este Salmo 119, ele é dividido em 24 estrofes, tá? E os versículos é como se fosse eu esqueci a palavrinha, acróstico, como é? Isso, acróstico, exatamente. Por exemplo, no hebraico, aqui, nesse primeiro livro, aliás, na primeira estrofe, do versículo 1 até o versículo 8, é a letra Aleph. E todos os versículos no hebraico começam com essa letra. A segunda estrofe, que foi que nós lemos, é a segunda letra do alfabeto hebraico, Bet, começa também com a mesma letra, tá? É algo muito bem organizado. Esses livros dos Salmos, eles terminam com uma particularidade muito incomum, que eu convido que os irmãos vejam. Salmo 41, abra aí no Salmo 41. Salmo 41. Versículo 13. Salmo 41, versículo 13. Aqui é o final do primeiro livro. Encerra com uma doxologia. Salmo 41, versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. O segundo livro, vamos ver como encerra o segundo livro. Salmo 72. Salmo 72. Versículo 19 e 20, do Salmo 72. É mais uma doxologia. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Vamos para o terceiro livro, o final do terceiro livro, Salmo 89, exatamente. Vamos para a doxologia do Salmo 89, o encerramento do Salmo 89, ou do terceiro livro.
Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Vamos para o encerramento, a doxologia do livro 4, Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Todo o povo diga amém, aleluia. Vocês observaram que os 4 livros encerram da mesma forma, um convite à adoração. Agora vamos ver como encerra o 5º livro. O 5º livro. Os 4 livros encerram com uma doxologia. Vamos ver como encerra o 5º livro. Salmo 150, versículo 6. O que está escrito aí? Diferente. Por quê? Porque o Salmo, ele encerra o 5º livro, que é o último livro do Salmo. Dos Salmos, ele não encerra com uma doxologia, ele encerra com 5. Quando nós lemos o Salmo 146, 147, o 148, o 149, o 150, nós vamos perceber que há algo comum. O que é? A adoração à eternidade de Deus e o convite para o povo adorar o Senhor. Meus irmãos, isso é muito importante para a compreensão do livro dos Salmos para nós. Por quê? O livro dos Salmos muitas vezes é encarado como um livro de autoajuda. Quando alguém está com medo, abre o Salmo 91, deixa lá aberto. Eu tinha um amigo que quando morria alguém perto da casa dele, ele dormia com o Salmo 91 aberto aqui no tórax dele. Interessante que hoje ele é médico, né? E lida com pessoas em diferentes situações. Mas eu me lembro disso. E tem pessoas que quando estão com medo de alguma coisa, emocionalmente com algum problema, correm para o livro dos Salmos. Pois bem, o livro dos Salmos não é um livro de autoajuda. O livro dos Salmos também não é um livro que fala sobre uma psicologia cristã para trabalhar a alma. Não, o livro dos Salmos, meus irmãos, é a lei de Deus estudada e aplicada à alma do cristão. No livro dos Salmos nós vamos compreender quem é esse Deus. A partir do livro dos Salmos nós vamos aprender sobre Deus e aprender a lidar com Deus, a ter esse relacionamento com Deus. E qual é o objetivo do livro dos Salmos? Pelas doxologias que nós lemos, do livro 1, do livro 2, do livro 3, do livro 4, cada livro encerra com uma doxologia e o último livro encerra com 5. Nós vamos entender que o objetivo final, o ápice dos Salmos, é o convite de Deus ao povo para adorar no seu santuário. Vocês podem ler, especialmente os últimos Salmos, mas quanto tempo a gente perdeu lendo os Salmos, dizendo que a gente pode dançar na igreja porque o Salmo 150 diz isso. Não tem nada a ver com isso. É um convite à adoração. Convite à adoração. Se você quer controlar ou tem medo de alguma coisa, não use o Salmo como um amuleto. Use o Salmo para desenvolver a sua relação com Deus. Precisamos entender o livro dos Salmos, como um livro bíblico da palavra de Deus, que fala sobre Deus e que nos desafia. A gente não pode buscar os Salmos somente para encontrar esperança, uma palavra que vai reforçar algumas emoções nossas ou vai me tirar do fundo do poço. Isso não é estudar a Bíblia corretamente, meus irmãos. A partir do texto que nós lemos, do versículo 9 ao versículo 16, eu quero falar com vocês essa noite sobre a lei de Deus e a alegria do coração.
Todos nós queremos ser alegres. Eu quero ser um homem feliz, você quer ser uma pessoa feliz também. A Bíblia ensina esse caminho, meus irmãos. A Bíblia nos dá instruções sobre isso. O livro dos Salmos fala sobre isso. A palavra de Deus, ela é fonte de alegria, porque ela é a fonte onde nós vamos ouvir a voz de Deus, saber a sua vontade para as nossas vidas, entender sobre o nosso ser, sobre o que nós somos, como nós estamos, o que precisamos mudar, o que precisamos abrir mão, o que precisamos buscar, qual a reforma que precisamos fazer na nossa vida. João Calvino, nas suas Institutas, ele diz muito claro que o conhecimento verdadeiro do homem parte, em primeiro lugar, do conhecimento verdadeiro de Deus. E como conhecer a Deus verdadeiramente? Conhecendo as Escrituras. O Salmo 119 é o salmo que mais fala sobre a lei de Deus, é o que mais exalta a Escritura. São 176 versículos. Desses 176 versículos, dependendo da tradução, apenas 2 versículos não falam sobre a lei de Deus. Em outra tradução, nós vamos encontrar 3 versículos que não falam sobre a lei de Deus. Os outros falam sobre a lei de Deus e trazem palavras sinônimas, como por exemplo, decretos, juízos, mandamentos, lei, palavra, pensamentos. Todas essas palavras, quando são encontradas no Salmo 119, elas estão se referindo à palavra de Deus, à lei de Deus, o que Deus escreveu, o que Deus pensa sobre nós e como nós devemos nos relacionar com Ele. Então, é a partir do conhecimento da Escritura que nós vamos encontrar o segredo da verdadeira felicidade. Não está em nenhum outro lugar. Ninguém tem, mas o Evangelho tem. Por quê, meus irmãos? Por quê, meus irmãos? Não é simplesmente porque é um livro sagrado. Não. Aqui nós podemos encontrar o sentido da vida e a felicidade, porque é um livro que especialmente aponta para Cristo. Especialmente aponta para Cristo. Porque o problema das nossas crises existenciais, a nossa falta de sentido da vida, é o pecado. E somente Cristo tem o poder de perdoar os nossos pecados e de nos convencer desse perdão. Pois bem, a lei de Deus é a alegria do coração. Em primeiro lugar, nos versículos 9 a 11, nós podemos entender que a pureza do coração depende da obediência da palavra de Deus. E isso depende também da alegria do Senhor, depende da alegria do Senhor. Todo cristão quer ser feliz, mas o verdadeiro cristão, ele não vai encontrar felicidade em uma vida impura, vivendo uma vida que é contrária à palavra de Deus. É impossível, se você de fato é um cristão. Irmãos, a alegria de Deus, ela não tem preço. A alegria de Deus, ela não tem preço. A Bíblia, ela tem 2 funções quando se fala disso, em relação à vida de pecado: provocar angústia, crise, quando estamos em pecado, tirar a nossa paz quando estamos em pecado. O salmista diz isso no Salmo 32. Você pode ler. Ele diz que vivia em angústia e disse até que os seus ossos doíam. Ele sentia dor no seu corpo. O sofrimento causa isso. Isso é científico. A ciência comprova que crises emocionais provocam dores no nosso corpo. Muitas pessoas, quando estão com as emoções desequilibradas, começam a aparecer manchas na sua pele, começa a doer a cabeça, incham as juntas dos dedos, dos joelhos, vão para os hospitais, tomam remédio, fazem exames de imagem, tudo normal, tudo normal. Um dos melhores professores que eu tive na faculdade, ficou cego
por estresse, cego, completamente cego. Tá? E depois ele foi controlando as suas emoções e hoje está perfeitamente vivendo, enxergando tudo. Isso é científico. O salmista ele fala: muito antes, meus irmãos, os meus ossos doíam quando eu encobria os meus pecados, quando eu não confessava os meus pecados. Então, quando nós estamos em pecado, a função da palavra de Deus é essa: nos provocar crise em nossa vida, provocar falta de paz ou tirar a paz do nosso coração. Como ter essa alegria? Vivendo em pureza, vivendo segundo a palavra de Deus, porque a Escritura ela não vai ter esse peso da disciplina, da correção, mas a presença da Escritura na minha vida e na sua vida será uma presença de paz. É interessante, quando nós estamos seguindo a Escritura, o mundo está se acabando literalmente à nossa volta, mas nós estamos firmes e seguros, em paz com Cristo, porque a Escritura produz essa paz no nosso coração. O contrário, tudo dando certo, aí você pensa: está faltando alguma coisa. Não está faltando alguma coisa. Será o que está faltando? Talvez seja a palavra de Deus na sua vida ou na minha vida. Meus irmãos, é claro, quando a Escritura diz, versículo 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra Deus. E aqui eu quero chamar a atenção a duas coisas. Primeiro, quando ele se refere ao coração, no versículo 10 e no versículo 11, de guardar no coração, de buscar de todo o coração. Aqui o salmista ele não está se referindo somente a uma busca, porque essa busca pode ser feita por muitas pessoas, meus irmãos. Muitas pessoas buscam a Deus hoje. Muitas pessoas buscam a Deus hoje. Mas o salmista está falando aqui dessa busca, está falando de um relacionamento com Deus, porque essa busca ela é baseada na Escritura. Aqui está a grande diferença. De todo o coração te busquei. Buscou como? Observando a palavra de Deus. Veja só a diferença. Quantos templos nesse momento estão lotados de pessoas buscando a Deus? Quantas pessoas neste momento estão na frente de uma TV assistindo cultos, buscando a Deus, mas uma busca equivocada, porque é uma busca baseada nos seus conceitos, nas suas próprias instruções, e isso não é correto segundo a palavra de Deus. Veja, o salmista fala do seu coração. Em um outro momento a Escritura fala que o nosso coração é corrupto. Mas aqui a diferença é que este coração está buscando a palavra de Deus e segundo a palavra de Deus, que é fundamentado exatamente na lei do Senhor. Amados, a nossa falta de felicidade está exatamente em viver uma vida segundo a nossa vontade. Quando nós renunciamos à palavra de Deus, quando nós buscamos, muitas vezes em nome de Deus, em nome de alguma boa causa, entre aspas, e estamos abandonando literalmente o que a Escritura diz para nós, literalmente nós estamos abraçando a vontade do diabo para as nossas vidas, porque aqui está a verdadeira batalha espiritual. Porque muitos buscam, pensam, batalha espiritual é quando alguém se levanta, começa a gritar, pular, falar coisas estranhas, voz estranhas também, se contorcer, ali é uma batalha espiritual. Não, meus irmãos, pode até ser uma batalha espiritual ali, ou pode até ser
algum tipo de transtorno, ou algum tipo de enfermidade. Mas a verdadeira batalha espiritual, ou a grande batalha espiritual, se trava dentro do meu coração e dentro do seu coração. Por isso que o salmista está dizendo: de todo o coração eu te busco, mas observando a tua palavra. Não é segundo os meus conceitos. O que o salmista está dizendo? Eu estou te buscando. Eu posso até estar te buscando da forma errada, mas se isso for verdade, a tua palavra vai me corrigir. Eu estou sendo guiado pela lâmpada que é a palavra de Deus. A lupa que eu estou usando não são os meus sentimentos, não são as minhas emoções ou os meus direitos, mas é a Escritura. Aqui está a grande diferença, meus irmãos. Isso implica em um bom relacionamento, não somente com Deus, mas com as pessoas. Tá? Eu canto e oro, eu faço tudo para Deus, mas eu tenho prazer em machucar as pessoas. Não, isso não é coerente com a palavra de Deus, meus amados irmãos. A segunda coisa que eu quero destacar nesses versículos, eu não vou esmiuçá-los, mas apenas quero destacar duas coisas. É a dependência. Como nós podemos conseguir este entendimento? É muito comum, meus irmãos, melhor dizendo, no nosso meio, as pessoas estão cercadas pela palavra. No nosso contexto não falta Bíblia. Nós temos várias versões. Nós ouvimos muitas pessoas falando sobre a Escritura, mas não há a verdadeira compreensão. E veja só o que o salmista ele está dizendo no versículo 9: de que maneira poderá os jovens guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Versículo 11: não me deixes fugir aos teus mandamentos, ou seja, não deixe que eles fujam dentro de mim ou do meu coração. Eu guardo eles no meu coração para não pecar contra ti. Aqui o que o salmista está falando, em segundo lugar, é que ele depende da instrução, da palavra de Deus, para vencer aquilo que não é da vontade de Deus, ou seja, para vencer o pecado. Nós não vamos conseguir deixar de ofender a Deus pela nossa vontade ou pela nossa compreensão. Não é simplesmente ouvir falar da Bíblia, não é simplesmente conhecer as histórias do Evangelho. Eu acredito que todos vocês sabem as histórias da Bíblia. Se eu abrir aqui abrir aqui uma oportunidade, falem sobre Davi, todos vocês falarão. Falem sobre Abraão, todos vocês falarão também. Mas a grande questão é: quais são as aplicações que essas histórias, ou que a palavra de Deus tem produzido na minha vida e na sua vida? Essa é a grande questão, meus irmãos. Essa é a grande questão. E outra, que eu sempre falo, especialmente para quem trabalha com adolescentes e crianças, e jovens. Essa semana eu estava reunido com o Departamento Nacional de Jovens. Aliás, com a diretoria do Departamento Nacional de Adolescentes da nossa denominação, e eu falei para ele: o grande desafio para vocês, um dos grandes desafios de vocês, é ser bíblico e ser contextualizado. Esse é um dos grandes desafios, grande desafio. E aqui está: conhecemos a Escritura, mas qual é o efeito que ela tem na nossa vida? Você sabe o grande erro que nós cometemos quando nós estudamos a Bíblia? Vou mostrar para vocês. Nós exaltamos mais Davi do que a Cristo. Quando falamos de Davi, nós exaltamos mais Abraão do que a Cristo. Quando falamos de Abraão, nós exaltamos mais Jó, mais Moisés do que a Cristo quando falamos deles. Mas nem eles fizeram isso, mas nós fazemos. Por quê? Porque nós não nos aprofundamos na Escritura.
E nós vamos ver que eles fazem isso, os escritores fazem isso, e nós devemos fazer também. Meus irmãos, quando nós lemos a Escritura a partir de um olhar cristocêntrico, a primeira coisa que nós vamos compreender, sabe o que é? Nosso pecado. O nosso pecado. Cristo, você encontrou Cristo na Bíblia? Opa, tem um choque aqui. Tem um choque de realidade. O que é que esse Cristo faz aqui nessa Bíblia? O que é que ele faz em Salmos? Ele vai falar: o Messias veio ao mundo, ou virá ao mundo, para morrer pelos nossos pecados, ou seja, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aqui é a primeira crise que a Bíblia vai causar em você. Resumindo, meus irmãos, esses dois versículos aqui, essa segunda parte desses dois versículos que eu estou falando: eu não tenho o poder de vencer o pecado. Você não tem o poder de vencer o pecado. Nós não temos essa capacidade de compreender a dimensão do pecado e vencê-lo. Mas o Evangelho nos dá essa instrução. O salmista pergunta: como eu vou vencer o pecado? E ele fala mais sobre os jovens. Por que os jovens, meus irmãos? Por que os jovens? Jovens gostam de coisas novas, a maioria. Jovens pensam que tudo é fácil. Muitos jovens pensam que tem todas as respostas do mundo e são, na verdade, vulneráveis. Eu me lembro quando eu comecei no ministério, tanto vigor, tantas respostas, tinha saída para tudo. Mas hoje, sem saber de nada, sem ter saída para nada, tenho mais paz do que naquele tempo. Graças a Deus. Jovem, aqui está uma mensagem para você. Não seja orgulhoso. Não pense que você sabe de tudo. A Bíblia diz que você não é capaz de servi-lo sem o auxílio da Escritura. Aqui, meus irmãos, não é uma licença para o idoso e para o adulto pecar. Não é. Logo porque nós temos aqueles adultos jovens, né? Aqueles que estão querendo voltar à adolescência ou à juventude. Passaram dos 40 anos, mas descobriram que deixaram de curtir a vida. É o que eu sempre ouço: não curti a vida. E muitos até culpam a igreja porque não curtiram a vida. Culpa o esposo, a esposa, o ex-esposo, a ex-esposa, culpa os filhos, muitos deles, culpa os pais, e de repente trocam a sua roupa, colocam as maquiagens. Até aí tudo bem, se for maquiagem de crente, roupa de crente, não tem nenhum problema, né? Mas a questão é que vem vem um pacote aí, e esse pacote vem uma coisa chamada de prostituição, impureza, promiscuidade. E começa assim, vai lentamente. Primeiro passo, com vergonha. Segundo passo, meio receoso, inseguro, buscando afirmação, algum elogio. E sempre tem aquele amigo da onça, o amigo nosso que dá aquela focinha: você está muito melhor, te valoriza. É isso aí, amiga ou amigo. Curte a vida. Aí vai indo. Quando você menos espera, perdeu a vergonha. Já está quase seminua nas redes sociais. Isso ocorre, meus irmãos. Vocês sabem muito bem, com muitos de nós. O que é isso? É o abandono da palavra de Deus. Quando abandonamos a palavra de Deus, abandonamos a capacidade de lutar, de lutar contra o pecado. Quando abandonamos a palavra de Deus, somos vencidos pelo pecado e nem percebemos. Pensamos que estamos ótimos, pensamos que estamos vivendo a melhor fase da vida. Eu acho que não.
Eu tenho certeza que não. Meus irmãos, versículos 12 a 14, a satisfação em Deus depende do ensino da Escritura. Veja só o que o salmista está falando, nos versículos 12 a 14. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os teus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Versículo 14: mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos de que com todas as riquezas. Aqui está a fonte de satisfação, e eu peço que você fique atento aqui à Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta e tenha atenção. Quem está falando ao seu lado só vai continuar falando se você olhar para ele. Se você não olhar, ele vai parar de falar, tá? Então não olhe, pelo menos por enquanto não, por favor. Então vamos lá, vamos examinar o texto sagrado, versículo 12 a 14. Nós queremos ter satisfação em Deus, devemos depender do ensino da Bíblia. E aqui, meus irmãos, nós devemos compreender que nós precisamos, para compreender a Escritura, nós precisamos da iluminação interna do Espírito Santo. Como eu falei anteriormente, nós somos cercados de conceitos teológicos. Hoje a internet está cheia disso. YouTube, redes sociais, páginas de Instagram, Facebook, muita coisa. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas isso não é suficiente para nos convencer. O salmista está dizendo no versículo 12, em primeiro lugar, o que ele fala? Ele exalta o Senhor. Há uma exaltação a Deus. Por quê? Porque ele depende desse Deus, está exaltando a Deus e pede agora: ensina a tua palavra. Meus irmãos, veja só como isso é muito instrutivo para nós. Um homem, uma mulher que chega no estágio de exaltar ao Senhor, de dizer: bendito é o Senhor, bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, e junto com essa exclamação, com essa adoração, pede que continue ensinando a palavra de Deus. Aqui chegou um estágio de maturidade cristã, porque ele reconhece o seu lugar diante de Deus, que é um lugar de dependência, de adoração e de gratidão, mas reconhece que isso não é suficiente. Ele reconhece que ele precisa continuar aprendendo. E ele diz: ensina-me os teus preceitos. Versículo 12. E o resultado de aprender, versículo 13, é ensinar. Com os meus lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca. O que eu tenho aprendido sobre o Senhor, eu tenho narrado. Meus irmãos, e preste bem atenção, aqui são cânticos, uma poesia, o salmo. É como se estivéssemos aqui cantando biblicamente falando, não na íntegra dos textos, mas biblicamente falando. Eu tenho aprendido a adorar ao Senhor, e tenho narrado, compartilhado isso com as pessoas. E no versículo 14 está dizendo que isso provoca mais regozijo para a sua vida, regozijo no caminho dos teus testemunhos, ou seja, o modo de viver com Cristo, o modo de viver com Deus, dá mais prazer do que todas as riquezas. E aqui, meus irmãos, não é uma condenação à riqueza, não é de forma alguma. Veja bem, quem trabalha para ser rico é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não tem paz. Você pode observar, você que conhece pessoas que têm empresas, que têm negócios, que só pensam em dinheiro, são pessoas inquietas, são pessoas que não têm paz, são pessoas que não conhecem, não guardam nem os nomes das pessoas, querem saber de resultados e de números. Aqui está o erro. Mas quando uma pessoa trabalha para a glória de Deus, prioriza o Evangelho, não tem nenhum problema essa pessoa ser rica. Ela não tem nenhum problema, pelo contrário,
isso pode ser ótimo para essa pessoa, para a sua família e para o reino de Deus. Mas o que o salmista está dizendo? O motivo da minha alegria não está nesses bens, o motivo da na minha alegria está na palavra de Deus. E quem vai aplicar isso na minha vida, na sua vida? O Espírito Santo. Não é uma obra fabricada por mim ou por você, meus irmãos. É uma obra que Deus opera por meio do Espírito Santo. É um ensino sagrado das Escrituras aplicado por meio do Espírito Santo. Ou você é um vivo espiritual, ou você é um homem vivo espiritualmente falando, ou você é uma mulher viva espiritualmente falando, ou você é um cadáver espiritualmente falando, que não está entendendo, compreendendo a palavra de Deus. Toda a sua volta tem Bíblia. Você lê a Bíblia todo dia. Você ouve a palavra de Deus todo dia. Você tem acesso à Escritura todo dia. Você frequenta os cultos todo dia. Mas não há compreensão, não há aplicação. Talvez o motivo é porque o Espírito Santo ainda não te deu vida. Caso contrário, esse ensinamento ele é progressivo, meus irmãos. O Espírito Santo opera isso, o salmista, ele dá esse testemunho. E qual é o resultado? Satisfação. Mais alegria tenho nos teus ensinamentos do que nas riquezas. E aqui nós podemos fazer aplicação a tudo. O que mais te dará alegria? Veja, nós temos pessoas que gostam de templo, que gostam de igreja, que gostam de muitas coisas que envolvem a igreja, mas não tem prazer na lei do Senhor. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu gosto de orar, mas não gosto de ler a Bíblia. Está errado. Como é que você gosta de falar com Deus e não gosta de ouvir a Deus? É tipo assim: ó Deus, eu só estou aqui para falar, não quero te ouvir, tá? Incoerente isso, tá? Incoerente. Examine o seu coração, meus irmãos. O Espírito Santo é essa iluminação interna da vida do Senhor que nós precisamos. E a inteligência, ser intelectual, não é suficiente para entender a Bíblia. Nós temos muitas pessoas inteligentes, com nível de intelectualidade lá em cima, com QI absurdo, muito inteligente, mas são insensatas, não têm sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque nenhum diploma, nem título acadêmico pode comprar a sabedoria de Deus. Onde está a sabedoria de Deus? Está nesse livro. Está aqui. Você pode ir para a melhor universidade do mundo, mas a sabedoria de Deus está aqui. Quantas pessoas inteligentes, meus irmãos, mas não têm sabedoria de absolutamente nada. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Se você for sábio, a sabedoria de Deus, consequentemente, naturalmente, você será uma pessoa inteligente, tá? Tenho certeza disso. Em último lugar, para a gente encerrar, a alegria do coração depende de não abandonar a palavra de Deus. Aqui já está explícito. O bom começo não significa que nós teremos um bom final. E a caminhada cristã é uma caminhada árdua, que é necessário perseverança. Vocês que têm mais tempo de igreja, vocês devem saber, devem lembrar de quantas pessoas começaram tão bem na fé, contagiantes, vibrantes. Quantas pessoas. E hoje, meus irmãos, essas pessoas são irreconhecíveis. Irreconhecíveis.
Nós temos pastores, inclusive, famosos, como vocês sabem, que em outros tempos era a bênção de Deus na vida de muita gente, e hoje são pessoas que publicamente envergonham o Evangelho de Cristo. E assim nós temos pessoas. Nós já tivemos pessoas aqui na igreja que estavam aqui onde eu estou nesse momento, mas hoje não querem saber. Muitos têm até repulsa de passar na frente da igreja. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Não devemos subestimar o pecado e sempre devemos avaliar, examinar o nosso coração. No versículo 15 a 16 está escrito: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, consideração, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículos 15 a 16. Aqui, meus irmãos, o não esquecer da palavra de Deus, ele vem aqui desde o versículo 9, nessa estrofe aqui especificamente, de guardar no coração a palavra de Deus, de observar a palavra de Deus, atenção, de todo o coração buscar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de pedir que o Espírito Santo, o Senhor, ensine essa palavra, de ensinar a palavra de Deus. Quando nós ensinamos, nós estamos aprendendo. Eu me lembro de um professor, ele falava que grupos de estudos, é muito bom grupo de estudos, mas tem um no grupo de estudos que ganha mais, que sai em vantagem. Qual é? Quem? Que ensina. É o que mais aprende, é o que ensina. Isso é prático. Você aprende da Escritura. Você quer aprender mais da Escritura? Ensine, compartilhe o que você ensinou. A meditação. Desculpa. E aqui um ponto muito importante que o salmista está falando: a alegria na lei do Senhor. E aqui eu quero destacar os nossos testemunhos. Meus irmãos, o testemunho do nosso pecado deve causar vergonha, não saudade. Deve causar vergonha, não alegria ou prazer nessas lembranças. E aqui está um sinal de uma pessoa que verdadeiramente se converteu. Ele lembra da sua vida passada. Ele não fica brincando com essas lembranças. Naquele tempo, mas era bom. Opa! Não. O verdadeiro cristão, quando ele se converte, ele entende o seu pecado, ele lembra da sua vida passada de pecado, ele vai falar: naquele tempo, Deus tem misericórdia. Pior momento da minha vida. Aqui está um sinal de quem, de fato e de verdade, abandonou o pecado no coração. Meus irmãos, o pecado está aqui, Muitos cristãos aí com saudades da sua vida pecaminosa estão por algumas motivações que talvez não são as corretas, não seja correta. Isso é um detalhe, porque o salmista está falando: eu me regozijo no teu caminho, eu me regozijo na tua lei. Precisamos tomar cuidado com isso. Isso é importante também, porque nós vamos ter um choque quando nos depararmos com o pecado, porque a gente peca, meus irmãos. Nós pecamos. Este pecado, quando nós pecamos, nós gostamos, nós sentimos a falta, ou provocou uma profunda tristeza no nosso coração. O pecado sempre está nos acompanhando, como nós estudamos no curso de discipulado.
poder do pecado, a presença do pecado, o domínio do pecado. Nós, como cristãos, estamos livres do domínio do pecado, mas a presença e o poder do pecado está ali, diante de nós. Diante de nós. E você quer ter a satisfação em Deus? Você quer ter a sua alegria em Deus? É simples. Tenha prazer na lei do Senhor, tenha alegria em meditar na Escritura. Não tenha alegria ou não sinta saudade do seu pecado. Isso pode ser um sinal que a sua vida de pecado ainda é muito viva na sua vida, no seu coração. É uma luta constante. Não abandonar a Bíblia vai te habilitar a lutar contra o teu pecado, vai me habilitar a lutar contra o nosso pecado, porque nós não temos o poder de lutar contra o nosso pecado, e muitas vezes o pecado é conveniente para nós. Muitas vezes o pecado vai nos fazer aceitos nos nossos grupos de amizade, vai nos beneficiar de alguma forma, mas você será uma pessoa infeliz se você for um cristão. Agora, se não for cristão, tudo bem para você, mas eu estou falando aqui para a igreja, para pessoas convertidas, assim como o salmista estava falando. E se há alguém aqui que ainda não se converteu, apesar de muito tempo na igreja, ou deseja se reconciliar, faça isso hoje, ouvindo a palavra de Deus, tá? Não abandone a Escritura, não abandone a Escritura. Até aqui está tudo bem. Os versículos, estou aí, pastor, estou lutando. Agora nós chegamos num ponto-chave: a determinação em continuar a luta contra o pecado. Nós somos vulneráveis, meus irmãos. Nós somos vulneráveis. Nunca diga: eu nunca vou cometer esse pecado, eu nunca vou estar nessa situação, eu nunca vou sofrer desse mal. Não fale isso. Você não se conhece o suficiente para fazer uma afirmação absurda dessa. Nós não conhecemos o nosso futuro. Nós não sabemos quais as situações nós vamos viver ou vivenciar. Nós não sabemos quais as necessidades nós vamos ter no futuro. É preciso muito cuidado com isso. O que nós precisamos fazer é, como o salmista: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Você quer enfrentar a vida vivendo uma vida com Deus? Tenha prazer nessa lei, guarde mesmo no seu coração como um tesouro, porque essa ideia é guardar um tesouro no coração. Tenha ela no seu coração dia e noite. Dessa forma você não vai esquecer dos princípios da lei, dessa forma você não vai esquecer da palavra de Deus. E eu vou te dizer que o pecado vai chegar na tua porta, como chega na minha, as nossas tentações, as nossas provações, mas esta palavra dentro do nosso coração, o Espírito Santo trará a nossa memória e nos dará discernimento espiritual, e vai falar: pare, nós temos que parar. Ele vai falar: volte, e nós temos que voltar. Ela vai falar: confesse, nós temos que confessar. É a Escritura que diz isso, meus irmãos. É a palavra de Deus que está falando isso. Quer ser feliz em Deus? Tenha prazer na sua palavra. Desenvolva relacionamento baseado na sua palavra. Somente dessa forma nós vamos jamais nós vamos esquecer da palavra de Deus. Falei também para a diretoria dos nossos adolescentes na reunião que nós tivemos sobre os cadetes. Os cadetes têm um grande legado
da nossa denominação. Qual é? Decorar versículos. Muitos decoraram o versículo. Muitos decoraram os livros da Bíblia, de ponta a ponta. As tarefas para ganhar a Bíblia, para ganhar as atividades. Quem já foi cadeiro sabe disso, né? Isso é muito importante. Contudo, tem uma grande deficiência, ou teve uma grande deficiência. Aí eles ficaram me olhando, aquela expectativa. Qual foi? Interpretar a Bíblia. Interpretar a Bíblia, meus irmãos. Dr. Russell Shedd, ele disse que o problema da igreja brasileira passa pela interpretação correta da palavra de Deus. Muitas religiões sabem a Bíblia decorada e aplicam de forma errada. Quando nós vamos analisar a nossa juventude e proporcionalmente nós vamos comparar, muita gente ficou pelo caminho. Por quê? Apenas decorou, não compreendeu a vontade de Deus segundo a Escritura para a sua vida. E aqui está o desafio. Entender a Escritura, meus irmãos, ter prazer nela, de cavar mais fundo. Isso demanda tempo, dedicação, e nós temos as ferramentas. Todos vocês que estão aqui, escute bem, todos vocês que estão aqui, vocês têm ferramentas para isso. A internet está cheia de informações, como eu falei anteriormente, boas e ruins. Filtre isso. Interpretação nos dará a alegria, segundo a palavra de Deus, correta, para aprender mais a palavra de Deus. A Escritura. Nós somos sempre questionados e todas essas respostas devem ser apresentadas segundo a palavra de Deus. Jovens, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, encontrem a felicidade meditando na palavra de Deus. Isso é possível para vocês. O mundo está doente, desesperado, deprimido, ansioso, crises de depressão, de ansiedade, de muitos transtornos. Vocês sabem disso. Muitos desses tipos de coisa causados pelo pecado. O pecado adoece emocionalmente, o pecado adoece fisicamente. Vocês sabem disso. Então busquem a Escritura, revejam suas vidas e façam como o salmista fez e apresentou aqui. Rever a vida. Isso, meus irmãos, resultará em coisas práticas em nossas famílias, em nossa igreja. Parem para pensar um pouco. Quais são os problemas da nossa família? Se vamos considerar que nossa família é cristã, quais são os problemas da nossa família? Faça uma avaliação a partir da palavra de Deus. Quais são os problemas da nossa igreja? Faça uma avaliação a partir da palavra de Deus. Crianças fundamentadas na Escritura, adolescentes fundamentados nas Escrituras, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, famílias fundamentadas nas Escrituras. Qual será o resultado? Igreja fundamentada na Escritura, forte, desenvolvendo segundo a palavra de Deus. E nós também teremos crentes capacitados, felizes, certos da vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor no seu trabalho, na sua rua, sendo um bom cidadão, um cidadão equilibrado para a glória de Deus. Precisamos fazer isso, meus irmãos. E para encerrar, quero trazer aqui algumas aplicações. A primeira: a lei do Senhor dá prazer quando ela não me condena. A lei do Senhor é a voz de Deus. Se você está em pecado, ela não vai te trazer prazer.
ela vai te condenar. Entenderam? A lei do Senhor, ela dá prazer ao coração quando ela não me condena. Segundo lugar, a alegria na palavra de Deus é a prova certa. Atenção, a alegria na palavra de Deus é a prova certa que ela fez efeito em meu coração. Alegria em ler a Escritura, em examinar a Bíblia, em conhecer os mandamentos de Deus. Nós temos aqui, a Bíblia chegou onde deveria chegar. Terceiro e último lugar, a graça mais rica habita no coração daquele que tem intimidade verdadeira com Deus. E isso só é possível quem guarda no coração a sua lei. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Que tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Tenha misericórdia de nós e provoque uma avaliação profunda da nossa vida com Deus. Que Ele tenha compaixão das nossas vidas. Peço que você tenha um tempo de oração nesse instante. Faça uma avaliação da sua vida com Deus, do seu relacionamento com a palavra do Senhor. Faça isso, por favor. Se o seu filho está aí do seu lado, faça isso com ele. Ore com ele. Abandone o celular neste momento, por favor, e faça uma avaliação da sua vida segundo a Escritura.